Quando o céu parece em silêncio, Deus já está respondendo. É isso mesmo. Muitas vezes na nossa vida nós sentimos como que estivéssemos falando com um teto e que as nossas orações e petições não passassem no teto. Mas a palavra de Deus nos garante. O profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 24, diz que: e será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essa palavra traz consigo, no cerne, uma convicção no coração daqueles que creem na palavra de Deus, que Deus, Ele é onisciente. Por isso que o profeta Isaías, usado por Deus aqui, através do Espírito Santo, diz que ainda que nós estamos clamando, Deus, Ele já está respondendo, porque no Salmo 139 diz que o Senhor conhece os nossos pensamentos. A palavra não chegou nos nossos lábios, na nossa boca, e o Senhor já conhece todas. Deus, Ele conhece a minha angústia, a sua angústia, a minha dor, a sua dor. Não está alheio ao Senhor. Podemos confiar. Há momentos da nossa caminhada cristã em que nós clamamos, choramos, nos desesperamos muitas vezes e parece que nada acontece ao nosso redor. Os céus de bronze, como diz 2 Crônicas, o céu parece que de bronze. A oração não passa do teto. Mas o texto que nós lemos aqui, o Senhor afirma que o Senhor, Ele atende o clamor. O silêncio de Deus não é a sua ausência, é propósito de Deus. Deus, Ele tem um propósito até no silêncio na nossa vida. Um tempo de Deus. Ele não deixa de ouvir, apenas o Senhor está nos preparando para recebermos, estamos prontos para recebermos a nossa bênção de uma forma melhor. Estarmos preparados. O tempo é um dos professores que Deus nos dá para que possamos nos preparar para os desafios. O silêncio de Deus é o tempo em que Ele molda o nosso coração, testa a nossa fé para nós mesmos, porque Ele já conhece, e prepara a resposta. A palavra que nós lemos aqui no profeta Isaías diz: antes que clame, eu responderei. Ou seja, enquanto você ora, Deus já está agindo. O primeiro ponto: o silêncio de Deus não é um descaso. Não. O silêncio de Deus não é Ele dizendo: não estou nem aí para você. O silêncio de Deus, quando os céus parecem fechados, aí o inimigo, nessas horas, ele quer se aproveitar e vem sussurrar no seu ouvido ou no seu coração, dizendo: Deus não se importa com você, ou você não merece nada de Deus. Neste ponto em que nós merecemos, o inimigo, caso fale isso, ele não está totalmente errado, nós não merecemos. Aí é que entra a graça de Deus na nossa vida, porque é mediante a graça de Deus, a benevolência de Deus, em que nós alcançamos dele, em primeiro lugar, o mais importante, a salvação, porque a salvação não vem por mérito humano, a salvação é pela graça de Deus em nossas vidas, e esta graça se expande não somente para a salvação, mas também na provisão, na proteção. Essa graça maravilhosa que Deus derramou sobre nós é expansiva. Primeiro, ela salva, restaura a alma, conecta ao Deus Todo-Poderoso, porque nós estávamos desgarrados e alheios aos projetos de Deus, mas quando nós abrimos o coração e aceitamos a Jesus Cristo, aceitamos o projeto de Deus, nós passamos a fazer parte de uma família que tem um Pai provedor, protetor, e que muitas vezes fica em silêncio, mas este silêncio é para que eu e você e eu possamos nos prepararmos melhor. Então, o silêncio de Deus não é um descaso,
Não deixe que o inimigo te engane. O inimigo, ele é mentiroso. A única coisa que ele criou foi a mentira, a dissimulação, a disfarçatez. Não deixe o inimigo mentir. Você é precioso para Deus. Tanto é que Jesus Cristo morreu na cruz para resgatar a sua vida e a minha vida. Jesus derramou seu sangue. Não derramaria isso por alguém que não tivesse nenhum valor. Você é precioso diante de Deus. Então não deixe o inimigo falar isso para você. Ele é mentiroso e pai da mentira. Tanto é que o inimigo mente, porque Deus nunca abandona os seus filhos. Isso está registrado lá no Salmo 34, versículo 17, que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Sim, você não deixe que o inimigo te engane. Você é justificado pelo sangue de Jesus. E você é um filho de Deus. E como filho você tem direitos e deveres. O inimigo traz confusão na sua mente, mas blinde a sua mente com oração. Você foi comprado não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Este que nos libertou, nos justificou, derramou sobre nós a sua graça e as suas promessas. Promessa de estar conosco todos os dias. Então, quando o inimigo vem falar que você não é importante, que você não é precioso, que Deus não te ouve, que você não é merecedor, repreenda em nome de Jesus. Diga: eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e as promessas do Senhor se estendem para você. Receba em nome de Jesus. Mesmo quando você não ouve Deus, meu irmão, às vezes nós não ouvimos Deus falar, ou nos fazemos de pessoas que não dão atenção. Mesmo nesses momentos, Deus ouve você. Não quer dizer que Deus vai responder de acordo com a sua vontade, porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Mas Deus te ouve. O silêncio de Deus não é um descaso. O silêncio de Deus é um tempo de preparação. A verdadeira fé, a fé genuína, é aquela que confia mesmo sem sentir. Porque fé não é emoção, fé não é tato, não é o contato, fé é algo sobrenatural, é metafísico. Você não sente, mas você crê. Você não vê para crer, você crê para ver. Porque isso que o escritor aos Hebreus vai dizer em em Hebreus 11:1, porque a fé é o fim e fundamento daquilo que os nossos olhos não contemplam. Nossos olhos não veem, mas nós temos fé que Deus está conosco. Este é o sentido da verdadeira fé. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos quanto às acusações. Mas o silêncio do Senhor fazia parte do plano de redenção e de salvação da humanidade da qual nós fazemos parte. Da mesma forma, o silêncio de Deus pode ser um prelúdio de um grande milagre na sua vida. Creia que o milagre de Deus vai acontecer no tempo certo. Então o silêncio de Deus não é descaso, é um momento de preparo. Te prepare. O segundo ponto: enquanto você ora, Deus está trabalhando. Daniel 10:12, Daniel clamou ao Senhor. Daniel não viu a ação imediata de Deus. Não viu nada acontecendo. Talvez seja isso que está acontecendo com a sua vida. Acontece muito comigo, com todos nós que esperamos em Deus. Muitas vezes nós clamamos, passamos dias clamando e não percebemos nada acontecer. E aqui a resposta veio. O Senhor mandou um anjo para falar com Daniel, e Deus está me usando aqui como um anjo para falar com você. Você é um homem, uma mulher de Deus, que Deus tem um plano e um projeto. Então creia nisso. Deus mandou o anjo dizer para Daniel o seguinte: desde o primeiro dia, agora detalhe, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações ou as suas palavras. Aqui o ponto é: Daniel tinha um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus? Não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Daniel aqui, ele passou
aplicar no coração dele, compreender e a humilhar-se diante do Senhor. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo, no tempo certo, Deus te exaltará. Porque as pessoas criam mitos sobre a palavra de Deus, diz que os humilhados serão exaltados. Isso não é texto bíblico, isso é falácia. O texto vai dizer que aquele que se humilha, não é humilhado, porque às vezes somos humilhados, porque anteriormente nós nos precipitamos e nos exaltamos, e a partir dessa premissa de nos exaltar nesse momento, nós somos humilhados. Mas quem se humilha se torna humilde, desce ao pó e à cinza, reconhece que nada é, nada tem e tudo pertence a Deus. Este sim receberá da parte do Senhor a exaltação, a exultação. É se humilhar, não é ser humilhado não, e diz da sua cabeça, não é bíblico dizer aquele que é humilhado não, é aquele que se humilha será exaltado por Deus, porque você se humilhou assim como Daniel humilhou-se perante o Senhor, e as suas orações foram ouvidas. Daniel, quando orou a Deus, ele não viu respostas imediatas, ele não recebeu nenhum feedback do Senhor. Daniel não desistiu, continuou orando. 21 dias de oração. Quanto tempo você tem orado? Daniel, ele esperou com paciência. E o Senhor mandou o anjo para dizer: desde o primeiro dia que você tem aplicado seu coração a compreender a vontade de Deus, tem se humilhado perante Deus, foi ouvido as suas orações. E Jeremias 33:3, que é o versículo chave do nosso canal, Deus tem uma resposta para você, diz assim, afirmando que clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não são coisas pequenas, são coisas grandes. Oculta a sabedoria humana, mas Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele diz, vai revelar para você. Mas parte do pressuposto que nós precisamos é confiar em Deus, porque o silêncio de Deus não é descaso. Enquanto você ora, Deus está trabalhando. Assim, a resposta de Deus é liberada. Jeremias 33:3 diz, enquanto você ora, você não está vendo, mas Deus está curando suas feridas e preparando os caminhos para que você possa trilhar, andar em vitória. O silêncio de Deus é um momento de preparação. O tempo de Deus, ele é perfeito. Deus não atrasa nem adianta. Deus, ele age no tempo certo, na hora exata. Muitas pessoas confundem o silêncio de Deus com a demora. Mas há uma grande diferença. Deus nunca se atrasa, Ele nunca se atrasa. Ele chega no tempo exato, no momento certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que tudo fez formoso a seu tempo, o tempo de Deus. Abraão esperou 25 anos pelo seu Isaac. Quanto tempo você está esperando o seu Isaac, a sua promessa, a sua bênção, que você tanto espera? 25 anos, este homem, amigo de Deus, esperou por Isaac. José esperou 13 anos, desde os sonhos que o próprio Deus deu, até ele sentar-se como o segundo maior comandante do maior país do mundo naquela época. Ana orou incessantemente, Ana era humilhada, esperou no Senhor e foi até a casa de Deus, orou diante do altar do Senhor, e no tempo certo Deus deu um filho, e não foi um filho que lhe deu trabalho, foi um filho que honrou não somente Ana, mas principalmente a Deus, que foi um dos maiores profetas da história. Deus, ele capricha, ele não demora, ele está caprichando. E Deus responde à fé e não à pressa. A pressa não faz parte do plano de Deus. Deus sabe exatamente o momento certo de agir. Muitas vezes nós temos pressa porque nós não temos uma visão espiritual. Nós não vemos o que Deus vê. Muitas vezes nós
Estamos orando a Deus, Deus, esse milagre é para ontem. Deus sabe que você está precisando, que eu preciso. Eu também tenho as minhas demandas diante do Senhor. Mas garanto para você que este ano, há poucos dias eu estava orando, Senhor, eu estou precisando uma resposta até dezembro. Antes de novembro, Deus deu a resposta. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Ore, confie, seja fiel, seja temente ao Senhor. Deus, Ele não responde a pressa, Ele responde a fé. E fé é o fim e fundamento daquilo que nós não estamos vendo, mas estamos acreditando, crendo. A fé não exige provas. Não. Eu quero uma prova, tipo uma prova de amor, uma prova que tu és comigo. Tem pessoas que colocam Deus na parede e exigem provas de Deus. Misericórdia. Deus é Senhor e não servo. Deus se revela a cada um como quer e quando quer e no tempo dele. A pressa não faz parte do plano de Deus. Deus trabalha com fé e não com pressa. Os patriarcas esperam tempo. E o silêncio de Deus é o tempo de crescimento. É tempo de crescer. Durante o silêncio de Deus, Deus trabalha em nós e não apenas para nós. Ele usa o tempo de espera para fortalecer o nosso caráter, a nossa paciência e a nossa confiança. Paulo vai dizer lá em Romanos 8:28 que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que andam segundo a vontade de Deus. Todas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, tem o seu decreto para cada um de nós. Deus está preparando o seu milagre, a sua bênção. Creia que quando Deus trabalha, Deus não faz barulho. Ele trabalha muitas vezes no silêncio. O agir de Deus é maravilhoso na vida daqueles que esperam e têm fé. Fé é a palavra-chave que abre as comportas do céu. Que quando nós temos fé, nós estamos dizendo para Deus: eu não estou vendo, Senhor, mas eu estou acreditando que o Senhor está comigo e no tempo certo o Senhor vai se levantar em meu favor. Lembra de Jó, o homem mais rico do Oriente da sua época, um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem piedoso, sofreu tantas agruras, mas ele expressou exatamente essa fala que eu parafraseei: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará em meu favor. Isto é fé. Devemos aprender a viver por fé e não por vista. Certa mulher estava observando o trabalho de um tapeceiro. Olhando de onde ela viu o tapete, parecia confuso e cheio de fios soltos e nós. Então ela perguntou para o tapeceiro: por que tanta desordem? O tapeceiro respondeu: porque você está olhando do lado errado. Do outro lado há um lindo desenho. Assim é Deus. Esses nós da nossa vida, às vezes muita bagunça, porque nós estamos olhando só de um lado. Nós estamos olhando com nossa visão material precipitada. Quando nós olhamos com a visão espiritual, ou seja, do outro lado, porque nós olhamos de um lado material, físico, humano, nós só vemos os problemas, as dificuldades e os nós da vida. Mas do outro lado, Deus tem um projeto lindo, um desenho maravilhoso para você e para mim. Assim como esse tapeceiro estava tecendo aquele tapete de um lado, tinha uma mulher observando, via só a bagunça, os nós e a desordem. Mas do outro lado, havia um desenho lindo. É isso que Deus tem para você e para mim. Quando nós olhamos a vida, muitas vezes só vemos nós, no silêncio, muitas vezes. Que você possa ter a visão certa de Deus, do mundo espiritual. Quando o céu parece em silêncio, não desista de orar.
Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando, moldando, preparando e respondendo às suas orações no seu tempo. Isaías, no capítulo 65, 24, diz que antes que clame a mim, eu responderei. Estareis ainda falando, eu os ouvirei. O silêncio de Deus é apenas um intervalo entre o seu pedido e um milagre que está vindo. Que Deus, o Senhor, fortaleça a sua fé. Porque Deus, Ele sabe quando responder. Quando o céu parece em silêncio, Deus está respondendo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.